Irmãos e irmãs, celebramos o sexto domingo da Páscoa, caminhamos para o encerramento desse tempo de júbilo, de festa. Próximo domingo nós celebraremos a Ascensão do Senhor e posteriormente celebraremos a festa de Pentecostes. O que nós vivemos a partir de agora é como se fosse um advento de Pentecostes. Jesus está reunido com seus discípulos na última. E aqui nesse evangelho, ele nos dá como se fosse o seu testamento. Anuncia sua partida e também anuncia o Espírito Santo. O defensor, o advogado, o paráclito. Paráclito significa justamente isso, aquele que vem em defesa dos que são culpados. Nós somos culpados pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Mas o amor de Jesus, ele está acima dessa nossa condição. Por isso, ele não nos deixa só, como anuncia no evangelho de hoje. Anuncia a vinda daquele que permanecerá conosco para nos defender, para nos guardar, para nos guiar nesse mundo, em meio a tantas coisas que nós devemos continuar lutando para manter a nossa fé, a nossa identidade cristã. Jesus Cristo anuncia a sua partida e os discípulos começam a ficar aflitos, porque não sabiam o que seria deles, não sabiam mais como caminhar, como seguir sem a presença de Jesus. Lógico que os discípulos também não compreenderam o discurso de Jesus no evangelho de hoje. Quem seria esse paráclito? Quem é esse defensor, o Espírito da verdade? Os discípulos vão assimilando isso à medida que os fatos vão acontecendo. Para nós hoje, nós falamos em cima da doutrina, da teologia, em cima da história, de um tempo cronológico. Então, é mais fácil nós assimilarmos os fatos, porque está tudo à nossa frente, na Escritura. Agora, para os discípulos, não. Tiveram que ir vivenciando, experimentando a cada dia, a cada instante, reconhecendo, assimilando aquilo que o Senhor tinha anunciado a eles. O Espírito comunica. O Espírito comunica. Assim como a Virgem Maria comunicou também aos pastorinhos, comunicou ao mundo, à igreja naquela época e continua comunicando a nós. Agora, nós devemos procurar na nossa consciência, na nossa relação com Deus, o que Ele está nos comunicando hoje. A Virgem Maria, lá em Fátima, comunicou duas coisas: oração e penitência, oração e conversão. O que está sendo comunicado a nós hoje? Se a Virgem Maria fizesse uma aparição a nós hoje, qual seria o seu recado? Qual é o recado de Deus para nós? Diante de tantas coisas que nós testemunhamos, que nós vemos ou até passamos no mundo em que estamos, na realidade em que vivemos, como Deus se manifestará? Qual a mensagem para que nós possamos de fato voltar o nosso coração a Deus num processo de profunda conversão, de amor? O evangelho de hoje exige isso de nós. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor é sinônimo do nosso amor por Ele. É a expressão do amor que todos nós sentimos por Deus. É lógico que esse amor, ele não está isento dos nossos pecados. Essa condição vai nos acompanhar enquanto nós estivermos nesse mundo. Agora, a nossa disposição para lutar contra esta marca da nossa humanidade é que vai dizer a intensidade do nosso amor a Deus. Ele nos demonstrou a intensidade do seu amor ao oferecer o seu Filho como oferta agradável de resgate a nós, de libertação dos nossos pecados e da morte. E aí é a medida que nós devemos usar para seguir a nossa vida cristã. Quanto estamos oferecendo da nossa vida a Deus? De que forma nós estamos nos relacionando com Deus?
o que nós, que somos portadores do Espírito Santo, estamos comunicando enquanto filhos e filhas de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Nós devemos atualizar a Escritura para nós, não somente para o tempo presente, mas para a nossa vida. Porque se nós simplesmente atualizamos a Escritura para o tempo presente, nós vamos pensar talvez que a Virgem Maria falou sobre guerra, e nós estamos vivendo um tempo de guerra lá longe. Mas se nós atualizamos para a nossa vida em particular, nós podemos reconhecer os conflitos que nós vivenciamos, ou que nós causamos na vida das pessoas. Por isso, a mensagem da Senhora de Fátima é fundamental para a vivência da nossa vida cristã. Oração, penitência. Oração e conversão. Isso é fruto de quem conhece a Deus e conhece a si mesmo. A oração e a penitência nos colocam realmente na dinâmica de uma nova vida. Cada um ao seu modo, cada um na sua intensidade. O recado parece ser o mesmo, mas ele alcança cada um de uma maneira diferente, porque nós somos únicos diante de Deus. Precisamos nos manifestar a Deus também. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Qual é a mensagem que nós estamos publicando na nossa vida, nas nossas redes sociais? Qual é a mensagem que nós estamos comunicando na nossa relação familiar e comunitária? Quantas palavras pesadas proferimos, em vez de proferirmos palavras de acolhimento, de fraternidade, de respeito? É esse o exame de consciência que nós devemos fazer. Porque se nós não nos colocarmos na dinâmica de transformar a nossa vida a partir dessas situações que nós causamos, então é vã a nossa devoção à Virgem Maria, a nossa presença na Eucaristia, porque nós estaremos fazendo algo simplesmente de fachada, não é do interior, não é com sinceridade, não é com um propósito de mudança de vida. Então é importante que aquilo que nós ouvimos do Senhor hoje possa ressoar na nossa vida, e assim nós realmente nos propormos a uma vida nova, nos colocarmos na dinâmica de quem quer dar um testemunho autêntico do amor que experimenta de Deus. Nós não podemos oferecer o que não temos. Oferecemos aquilo que nós carregamos, aquilo que nós experimentamos. E Deus se faz experiência em nós, de uma forma ou de outra, sendo no passado ou no presente, todos nós fizemos a experiência de Deus. E se foi uma vez na vida, ela é suficiente para nos conduzir na vida, para nos fazer dar esse testemunho. Quando nós escutamos da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos como que essa experiência, ela vai progredindo, vai alcançando corações. A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus alcançou terras pagãs, alcançou fronteiras religiosas, alcançou a Samaria. E ali os discípulos se fizeram presente para impor as mãos sobre a comunidade, porque a sua fé ainda era superficial. Agora o Espírito Santo se manifesta naqueles que já foram iniciados na palavra de Deus, no seguimento a Jesus Cristo. O Espírito Santo é derramado sobre nós e nós somos portadores desse Espírito, um Espírito que comunica, que gera vida. O Espírito é justamente o amor entre o Pai e o Filho, que é derramado sobre nós. E nós precisamos também difundir esse amor, esse Espírito que nos faz um só, filhos e filhas de Deus. Nós estamos escutando nos últimos dias, segunda leitura, primeira carta de São Pedro. Pedro que se dirige às comunidades já passando pelo tempo da provação. Todos nós, de uma maneira ou de outra, passamos também por provações. Mas e a constância da fé?
resisti-lhes firmes na fé, pois o adversário, o diabo, rodeia-lhes como um leão a rugir. Estamos sempre cercados pelas tentações, pelas provações, por tantas coisas que colocam a nossa fé em teste, em prova. Mas é justamente aí que nós realmente testemunhamos o nosso amor a Deus. É justamente aí que nós testemunhamos a nossa comunhão com Jesus, também crucificado. Dessa maneira nós entendemos o mistério do sim de Maria, que não foi somente o sim lá do início, de quando ela recebeu o anúncio de que seria a mãe do Salvador, mas também aquela Maria, aquela mãe que esteve no pé da cruz, aquela mãe que encontrou o seu filho na Via Crucis, aquela mãe que testemunhou as estações da vida de Jesus. Se é essa Maria que nós temos devoção, então sigamos esse caminho. Não um caminho sem dor, não um caminho sem dificuldades, não um caminho de conflito, de guerra, mas um caminho de paz, de união, de concórdia, de fraternidade, porque assim o nosso batismo nos faz, irmãos e irmãs. E se nós começamos a criar barreiras para a nossa convivência, significa que nós não entendemos aquilo que a Virgem Maria comunicou, aquilo que o Espírito Santo continua comunicando a todos nós, não entendemos o mandamento maior de Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, que esses últimos dias do tempo pascal nos coloque justamente numa atitude de proclamar as maravilhas de Deus, porque tudo isso é uma grande maravilha na nossa vida. Deus se faz presente em seu Filho. O seu Filho não nos deixa órfãos, envia o Espírito para que assim nós possamos continuar o nosso caminhar, até quando Deus nos chamar. Esse dia onde nós rendemos graças a Deus pelas nossas mães, nós queremos pedir a intercessão da Virgem de Fátima, da Virgem de Aparecida, de Nossa Senhora, com qualquer título que nós tenhamos devoção, sobre essas mulheres que respondem um sim generoso, livre a Deus. Elas participam também da vocação, da missão, do mistério de Maria. Ele se repete em cada mulher que diz sim não só a gerar vida, diz sim também a ser cooperadora com a igreja, com Deus, com Jesus, à medida que coloca os seus filhos no mundo, cuida, zela, os educa, forma na consciência cristã, forma para o mundo e permite que eles saiam, possam viver na sua liberdade, construindo a sua vida, mas sempre estando ali como o seu porto seguro. É esse o papel das mães: receber, criar e deixar ir. Mas estar sempre ali, como Maria, que vivenciou as estações da vida do seu filho, desde a encarnação até a vinda de Pentecostes. Então, que Deus possa recompensar a cada uma de vocês, aqui presentes, as que nos acompanham, porque responderam sim a Deus. Que Deus possa realmente fazer com que vocês tenham sabedoria, serenidade, paciência para suportar as dificuldades dessa vida, para continuarem dando o sim é diário. Que os seus filhos também saibam reconhecer e honrá-las no amor que vocês tanto devotam a eles. Que nós, filhos, também saibamos reconhecer as nossas falhas diante das nossas mães. Que nós possamos fazer um propósito hoje nessa Eucaristia, para nós que ainda temos as nossas mães, que nós saibamos dizer um eu te amo, mas também me perdoa pelas minhas falhas. Mesmo quem ama, comete as suas falhas diante das suas mães. Façam esse compromisso. Para vocês que têm as suas mães falecidas, ofereçam uma oração a Deus de gratidão pelo dom da vida dela, na sua história, pelo seu nascimento, por tudo o que ela ofereceu para que você fosse quem você é hoje. Então, que esta Eucaristia nos coloque realmente numa intimidade com as nossas mães, nesse mistério que nós celebramos a partir da maternidade de Maria e dessa proclamação da vinda do Espírito Santo sobre nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.